Olá, boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que passou o Natal? Foi bom? Eu espero que sim. O meu foi maravilhoso. Glórias eu dou ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Passei um Natal pleno, saudável, com a presença do Espírito Santo na minha vida, na minha casa. Eu e minha irmã, mas foi maravilhoso. Fiz minha ceia, tudo direitinho como tem que ser, né? Sou muito tradicional, aí eu gosto de fazer a ceia igual a mamãe me ensinou. Eu aprendi com a minha mamãe, graças a Deus ela me ensinou muita coisa. Ela, meu pai, né? E aí a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai crescendo e vai fazendo aquilo que os pais faziam, né? Então eu sou muito assim, de fazer as coisas direitinho. Eu gosto de arrumar mesa, mesmo que seja só para mim e minha irmã. Foi só para mim e para ela, mas eu fiz uma mesa vasta, com as coisas direitinho, fiz o meu cheste, meu arrozinho à grega, fiz uma torta salgada, um pudim, uma torta de limão, delícia. E ainda fiz a rabanada, né, que eu adoro, comi muita rabanada. Agora vou fazer para o final de ano, né? Não sei nem se eu vou ficar aqui em casa, mas eu creio que sim. Vou na igreja, louvar o Senhor, engrandecer o nome dele, agradecer pelo ano todo, né? Que decorreu para mim, com todos os meus problemas e dificuldades, eu consegui chegar até o final do ano de pé, com saúde, buscando na graça do Senhor. E fico feliz por isso, né? Embora a gente tenha muitas tribulações, muitos problemas, mas Deus está sempre por perto para nos ajudar, não é mesmo? Ele está sempre correndo na frente da gente para nos ajudar. E eu sou grata ao nosso Senhor por isso. Também sou muito grata aos meus mentores. Tenho muitos mentores, é verdade. Eu assisto muitos os pregadores e as pregadoras e gosto muito porque cada vez que eu ouço eu aprendo mais, não é mesmo? A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a palavra, mais nós aprendemos, mais nós angariamos fé. E eu fico muito feliz por isso, porque aos pouquinhos eu vou aprendendo, né, me desenvolvendo. E eu quero também que vocês sejam assim, vai desenvolvendo, né? Eu vou me desenvolvendo como evangelista, vou levando a palavra, vou aprendendo e tudo que eu aprendo eu passo para vocês. E dou muito glórias a Deus, canto muitos louvores para Ele, porque eu canto mesmo com a maior satisfação do mundo, eu canto para Jesus. E eu estou aqui também para agradecer por esse próximo ano, né, que o Senhor Jesus vai colocar aí no nosso caminho muitas coisas. Eu creio que nós teremos portas abertas para todos nós, né? Nós temos que engrandecer, agradecer ao Senhor, nos juntarmos todos numa só fé, porque juntos somos mais fortes, tá certo? Hoje eu vim trazer o estudo para vocês. Ontem eu falei que eu não vinha, que eu não podia, não é mesmo? Eu quis descansar um pouquinho, na verdade, né? Mas sabe como é que é o descanso de uma dona de casa? É fazendo todo o serviço da casa. É lavando, passando, cozinhando, cuidando de uma coisa, de outra, ainda cuidando de minha irmã, né? Mas graças eu dou ao Senhor por isso, que pelo menos eu estou bem, estou com saúde, estou fazendo tudo possível que eu posso fazer dentro das minhas condições. Espero que você também seja assim, você dona de casa, né? Você que é uma menina jovem, que às vezes mora também sozinha, tem as suas responsabilidades também, não é mesmo? E rapazes também que moram sozinhos ou que são casados, cada qual com a sua responsabilidade, fazendo as coisas como tem que ser feita no interior dos seus lares, né? No seu trabalho, para que Deus possa cada vez mais trazer abundância, né? Quando nós fazemos as coisas com satisfação, com o coração cheio da graça do Senhor, cheio de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, as coisas melhoram mais ainda. É necessário crer, confiar nesse Deus maravilhoso que no céu está de lá, olhando por todos nós, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele está presente, Ele tem o poder de nos ajudar e Ele é ciente de todas as coisas, não há nada que Ele não veja, tá certo? Então vamos lá para o nosso estudo. Hoje vou dar continuidade aqui, vou falar sobre
Eu falei para vocês sobre Jesus em Genezaré, né? Falei? Não. Hoje eu vou falar sobre Jesus em Genezaré, não é mesmo? Eu falei sobre Jesus andando sobre as águas, Jesus... não, falei sim sobre Jesus em Genezaré, falei da mulher cananeia, né? Cananeia. E hoje, então, eu vou falar sobre Jesus de volta ao mar da Galileia, né? Que cura, e a cura de um surdo mudo, não é mesmo? Vou falar sobre isso. Eu creio que eu devo ter feito algumas anotações. Não, eu não cheguei a falar da mulher a mulher cananeia, né? Eu vou falar hoje. Já sei o que aconteceu. Estou confundindo, sabe por quê? Mesmo em meio aos festejos, eu peguei para ler também escrevi alguma coisa, só não gravei. Então, estou fazendo essa confusãozinha. Mas vamos deixar essa confusão de lado? Bora deixar de lado? E vamos seguir aqui com o que interessa. Eu vou falar então sobre Jesus em Genezaré. Primeiro, que eu não falei sobre isso com vocês, não. Vou falar agora e depois, então, amanhã eu venho falar sobre a mulher cananeia, tá certo? É isso. É porque realmente eu me confundi. Eu achei que eu já tivesse dado essa explicação para vocês, mas não dei. Tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso estudo. Aqui na palavra diz assim, no versículo de número 6, no capítulo de número 6, no versículo de número 53, diz assim: E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, ou em cidades, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Então, aqui está falando de quem? De Jesus, não é mesmo? Esse versículo, do versículo 53 até o versículo 56, vem falando de Jesus. E a explicação que nós temos aqui é bem interessante. Aqui na Bíblia fala o seguinte, aqui, a explicação que eu tenho aqui, vem falando, né? A gente falou sobre Jesus sobre as águas e depois que ele foi parar, então, do outro lado do rio, né? Lá do outro lado, lá no... ele atracou o barco, né, em Genezaré. E aí, ele saiu e logo todo o povo, aquela multidão que estava lá, então conheceu ele. Aí diz aqui assim, ó, no versículo de número 51 a 52, que eu já li para vocês anteriormente, que diz, 51 diz assim: E subiu para o barco para estar com ele, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Lembra quando ele acalmou a tempestade, não é mesmo? E aí, vamos dando continuidade, diz assim aqui: Embora convivessem com o Senhor Jesus, os discípulos não queriam plenamente que ele... Não criam plenamente que ele era o Messias. Eles não acreditavam, né? Por isso, ao invés de apreciar o feito admirável do mestre, andando sobre as águas, sentiram medo. Isto é, eles tinham Deus em carne e osso, e apesar de se impressionarem em alguns momentos com o seu poder, o coração se mantinha duro à sua palavra. Bom, tudo bem, até aqui. Aí, vem dizendo mais aqui embaixo, vem falando que eles mantinham dura a sua palavra, né, o dia a dia com o Messias, e proporcionava aos discípulos o privilégio de ver tantos fatos extraordinários. Eles viam lá como a multiplicação dos pães e peixes, ressurreição dos mortos, a cura dos enfermos, né? E que eles já estavam se acostumando. Da mesma forma,
muitos alcançam milagres por meio da fé e têm suas necessidades supridas. No entanto, por se manterem resistentes aos ensinamentos espirituais, não se regeneram e não conseguem conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Bom, essa é a explicação que está aqui. Mas deixa eu falar uma coisa mais assim para vocês sobre ele em Genezaré. A Bíblia, ela conta que Jesus, ele foi de Nazaré, né? Ele saiu de Nazaré para o centro da Galileia. E de lá, de Nazaré, ele seguiu para Cafarnaum, onde eles chamavam o local lá de Cafarnaum de praia. Mas era um lago, lá era praia, mas era um lago. Eu fui pesquisar sobre isso, por isso estou falando, eu anotei algumas coisas aí, vou acompanhando. Então, mas lá era um lago que tinha o nome de Genezaré. E lá que foi um dos lugares onde ele também fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres lá. Ele curou muitos doentes, ele fez muitas obras naquele lugar, muitas coisas ele fez naquele lugar com a sua generosidade, e porque ele era uma pessoa muito misericordiosa. Jesus sempre foi misericordioso. E esse lugar também foi chamado de Tiberíades. Então, Genezaré, que era, nós vimos aí que Jesus saiu de Nazaré, né? Depois ele foi para Galileia, ele foi para o centro da Galileia, e do centro da Galileia ele foi para Cafarnaum. De Cafarnaum, então, ele foi até esse lago, onde ele chamava de praia, né? E esse lugar, lá, quando ele chegou lá, ele fez milagres, muitos doentes, lá tinha a multidão estava toda lá em busca dele, e camas e tudo mais, eles levavam os doentes para que Jesus o curasse, né? E muitos perguntavam se eles podiam tocar na orla da saia dele, que se tocasse já estaria curado, porque todos tinham muita fé. E Jesus sempre foi um ser divino, misericordioso. Lá nesse lago, esse lago também ele recebeu o nome de Tiberíades, que porque as suas águas, ao invés de serem águas salgadas, eram águas doces. Então esse lago também foi batizado com esse nome de Tiberíades. E esse lago eles chamavam de praia, porque ficava dentro do território do norte lá de Israel, onde todos eles passavam lá, né? Então era chamado de praia, mas era um lago de água doce, que também tinha o nome de Tiberíades. E foi diante desse mar lá, de água doce, né, que Jesus, desse mar, que eles chamam de praia, né, que Jesus, vendo lá o mar da Galileia, que foi lá no mar da Galileia, onde ele começou a fazer as suas pregações, dar os seus ensinamentos. E foi lá também que João Batista batizou Jesus, né, no mar da Galileia. O mar da Galileia foi onde João Batista batizou Jesus. Não esqueça isso, nós não podemos esquecer, não é mesmo? A história é bem complexa. Então, hoje em dia, lá esse rio, né, é chamado Rio Jordão, por que ele é chamado, o Jordão é chamado de Pequeno Jordão hoje em dia? Porque foi sobre essas águas que Jesus caminhou. Lembra quando ele caminhou, que Pedro foi até ele? Foi lá também, próximo a ele, que fez que Jesus, próximo a esse Rio Jordão, né? Que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. A história é bem assim, né? Mas é muito interessante, muito bacana. Então, veja bem, é bom que a gente considere que
todos os acontecimentos, né? Todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus, foi para trazer luz. Você entende? Foi para trazer luz. E, e, e porque aonde ele ia, onde Jesus passava, ele levava a luz, né? A luz dele iluminava todos os caminhos, os lugares. Por isso que nós devemos entender que Jesus, ele sempre faz o melhor e ele faz o que não esperamos. Ele sempre faz tudo aquilo que a gente não espera, né? Ele vem cuidando da gente, vem fazendo o extraordinário na vida da gente. E a gente nem, né? Quando a gente está passando alguma dificuldade, algum problema, coisas difíceis mesmo, que a gente acha assim, poxa vida, como é que vai ser agora? Como é que eu vou conseguir resolver esse assunto? Eu mesmo já pensei assim, já falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Meu pai, ser comigo para mim conseguir resolver. Eu tô com esse problema assim, não tô conseguindo resolver. E aí Jesus, na hora que eu menos espero, ele entra com a providência e resolve o assunto. Então, esse Jesus lá nesse lugar de Genezaré, conforme está falando aqui na Bíblia, esse lugar lá foi um lugar onde ele fez muitos acontecimentos, onde muitas coisas aconteceram, muitos milagres, ele fez coisas acontecerem. Por isso que ele saiu do barco, né? Ele atacou o barco e lá naquele lugar, logo ao redor dali do mar, né? Do mar onde ele estava, ali no mar de Tiberíades, onde era um mar de água doce, né? Era um rio de água doce, que hoje em dia é chamado Rio Jordão, mas só que esse Rio Jordão, ele é chamado Pequeno Jordão hoje em dia, lá em Israel é chamado de Pequeno Jordão. Eu não sei, eu não conheço, eu sei do que eu li, né? Que eu li, que eu me lembro aqui, estou passando para vocês. E eu creio que é verdade, senão eles não iam escrever, não é mesmo? Então, e lá também nesse Rio Jordão, foi aonde Jesus, lá próximo, né? Foi aonde Jesus foi batizado também por João Batista. E lá onde também houve a multiplicação dos peixes, né? E dos pães e dos 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Lembra disso? Então, Jesus fez muitos milagres nesse local, lá nesse lugar de Genezaré, né? Então isso é muito bacana a gente saber quão grande e maravilhoso é esse Deus na nossa vida, que mesmo no passado ele já fazia muitos milagres, né? No passado ele já fazia muitas coisas, né, acontecerem. E nos nossos dias ele também faz muita coisa boa acontecer nas nossas vidas. Quando nós menos esperamos, Deus faz a justiça dele. Deus ele é Deus de justiça, ele é Deus do que é certo, do que é correto, né? Ele é o caminho para a gente aprender a honrá-lo, né? Ele é o caminho onde nós aprendemos muitas coisas, né? Quando nós seguimos a esse Jesus nos passos dele, né? Quando nós procuramos seguir os ensinamentos dele, né? Que ele vem nos disciplinando, nos ensinando, nos mostrando tudo que a gente tem que fazer, então nós recebemos a justiça dele, a ajuda dele, né? O milagre da qual você nem espera, às vezes até de uma doença também, tá? De uma doença também. Às vezes você está com alguma coisa, foi setada por algum tipo de enfermidade, e aí o Senhor Jesus, conforme a sua fé, conforme a sua oração, conforme o seu desejo ardente de ficar curada, de buscar esse Deus, Deus o cura, Deus te cura. Se você crer, ter certeza que Ele pode todas as coisas, Ele vai te curar. Mas é necessário que você confie, que você creia nesse Deus maravilhoso, porque Ele só faz o que é bom para todos nós, tá bom? Amanhã eu venho com vocês para falar quanto à mulher a mulher cananeia, né? Eu vou falar sobre ela, vou ler mais alguma coisa, eu já até li, escrevi aqui, mas eu achei até que eu tinha já feito essa live para vocês, porque já ficou aqui no meu psicológico, mas
Eu não fiz, vou fazer, amanhã vou trazer falando sobre essa mulher, tá? E depois a gente vai dando continuidade aqui. Espero que vocês tenham entendido a história de Jesus em Genezaré. Ele lá, esse local foi um local de muitos milagres. Vimos então que a Bíblia vem nos contar que Jesus foi de Nazaré para o centro da Galileia e de lá ele seguiu para Cafarnaum, né? Então, vamos repetir para não esquecer? É bom que a gente repita. Jesus, ele saiu de Nazaré e foi para a Galileia. Da Galileia, ele seguiu para Cafarnaum. E de Cafarnaum, ele foi para essa praia, que ele chama de praia, que era Genezaré, que também recebeu o nome de Tiberíades, né? Porque lá era um local, as águas eram doces. E foi lá nesse local que Jesus fez muitos milagres, né? E lá também onde ele foi batizado, lá próximo, né? Onde ele foi batizado por João Batista, né? E ele fez o milagre dos pães e dos peixes. Não dá para esquecer, dá? Eu não quero esquecer. Eu quero gravar isso aqui na minha mente, porque eu venho aqui, leio e às vezes... porque às vezes eu esqueço, né, gente? Também eu não sou um computador, né? Eu não sou um computador. Então, às vezes eu fico querendo lembrar de um versículo, né? Ou de uma passagem assim, eu fiquei, caramba, por que eu não estou conseguindo lembrar? Aí depois eu vou lá dar uma lidinha e eu, é isso mesmo, lembrei. Então é assim, nós somos assim, não é mesmo? Eu creio. Tem muitas pessoas inteligentíssimas, tem pessoas aí que basta falar uma vez, já bota na mente, né? Não esquece mais. Mas também tem aqueles que são mais lentos, né? Tem mais dificuldade, mas é tudo dentro do tempo de cada um, não é mesmo? Jesus não tem o tempo dele? Nós também temos o nosso tempo, dentro do tempo de cada um, não dentro do tempo de Jesus, né? Porque o tempo de Jesus é totalmente diferente do nosso. Porque nós somos muito imediatistas, mas o Senhor Jesus não. O tempo dele é tempo dele. Então basta você abrir o seu coração, deixar o seu coração de portas abertas para que ele possa entrar e fazer morada aí nesse coração e você transbordar do amor dele, tá certo? Então faça isso. Faça isso porque o Senhor Jesus tem muito para te dar. Creia, acredite. Eu creio muito nisso e eu tenho certeza que esse ano que vem aí vai ser assim muito bacana para todos nós. Basta que a gente tenha fé, continue buscando, continue orando, continue se dobrando para o Senhor Jesus e levando a palavra para outras pessoas. Seja você um evangelista, seja você uma evangelista, levando a palavra de amor, de carinho, de compreensão para as pessoas, ajudando dentro do possível, dentro daquilo que você puder, dentro do seu limite, tá certo? Porque nós temos limite. Agora o Senhor Jesus não, para ele tudo é possível. O que é impossível para nós, para o Senhor Jesus é possível. E ele resolve, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele quer. Tchau!